Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que nós transmitimos semanalmente, baseado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, que ocorrem todos os domingos, às 10 horas da manhã, nas nossas igrejas, de forma presencial, mas também pelo nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e também pela TV Manaim. Hoje, de maneira especial, estamos transmitindo este programa aqui do Manaim, de Marechal Floriano, no estado do Espírito Santo. No período que nós passamos aqui neste feriado, em 4 dias de seminário, hoje nós estamos no seminário de principiantes e estamos transmitindo diretamente daqui, nas dependências do templo principal, o local onde foi realizada a ceia mundial. E nós estamos aqui neste programa também com o pastor Jerônimo Silva. A paz do Senhor, pastor Jerônimo. A paz do Senhor, pastor Douglas, pastor Júlio e os nossos irmãos. E ao pastor também, saúdo o pastor Júlio Filgueiras, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastores e todos que participam conosco deste momento. Muito bem, companheiros, no último programa nós falamos sobre a Páscoa e tivemos como assunto principal o nosso evento, a ceia mundial, que foi uma experiência maravilhosa para nós. Foi transmitida para o mundo inteiro, as igrejas todas conectadas. E nós falamos um pouco sobre o surgimento da Páscoa ali no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no momento em que o Senhor levanta Moisés e usa Moisés na figura do libertador para retirar o povo da escravidão. Então falamos dos elementos da saída, né, pastor Júlio? Falamos dos lombos cingidos, falamos dos pés calçados, falamos do cajado na mão, tudo isso ligado ao momento profético que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a última Páscoa que foi celebrada pelo Senhor Jesus, ali já no Novo Testamento, né? Para nós no Novo Testamento, mas aquela transição, pastor Jerônimo, entre a última Páscoa e o início da doutrina da ceia para a igreja, né? Então nós vemos que a Páscoa, ela dá início para os hebreus, na saída do povo do Egito, e agora Jesus, com os seus discípulos, vive este momento que para nós, pastor Jerônimo, é um momento profético. Podemos dizer que nós estamos num tempo profético nessa última Páscoa, né? Nós estamos nos preparando para a saída. Mas eu queria agora pedir ao pastor Júlio que nos fale um pouco, pastor Júlio, sobre essa doutrina que ela foi até citada no dia da ceia mundial, que nos uniu em torno deste momento especial, assim como nós encontramos os hebreus reunidos para a Páscoa, nós encontramos os discípulos reunidos para a Páscoa. Qual a colocação que nós poderíamos fazer acerca dessa doutrina de corpo para os nossos queridos que estão nos acompanhando? Bem, pastor Douglas e todos que participam conosco, a doutrina de corpo, ela fica muito clara quando ela é apresentada pelo Senhor Jesus e também quando nós a observamos sob a ótica do Novo Testamento. Mas quando nós olhamos lá na Páscoa dos judeus, quando eles saíram do Egito, nós vamos ver também essa preocupação da parte do Senhor, profeticamente apontando para essa doutrina. Um exemplo, quando o Senhor chamou Moisés no início desse processo de tirar o seu povo da escravidão, Faraó tomou uma medida que era uma medida para destruir este projeto. O que é que Faraó fez? Quando o povo começou a receber a palavra, as promessas, e o coração do povo começou a arder de esperança, Faraó então, ele dá uma ordem ao povo, aos seus servos ali, os soldados, aqueles que estavam sobre o povo escravizado. Tirem a palha do povo, para que eles agora se espalhem pela terra do Egito e não deem mais ouvidos a essas vãs promessas. E o povo, a Bíblia diz que o povo se espalhou por toda a terra do Egito para colher a palha, para trabalhar para Faraó ali na escravidão. Quando nós olhamos agora
A Páscoa do Senhor, estabelecida para tirar o seu povo do Egito, nós vemos uma resposta da parte de Deus. Porque enquanto o faraó quis espalhar, e isso nós experimentamos também nos nossos dias trabalhosos, em que as pessoas não têm mais tempo para as coisas do Senhor, em que as pessoas não se voltam mais para a palavra de Deus, Deus então responde através da Páscoa. Estava estabelecido o cordeiro, assado no fogo, e eles deveriam comer apressadamente, mas algo que seria feito em família, dentro das casas. Ou seja, os pais, os filhos, as famílias iam se reunir ao redor do cordeiro. O cordeiro era o centro. E agora, ao invés de espalhados pela terra do Egito, eles estavam congregados em casa, sendo preparados para partir para a terra prometida. É o que nós experimentamos hoje, é o que nós experimentamos na ceia mundial. Glória a Deus. Porque a igreja fiel hoje é a família de Deus. Então nós estávamos em família, unidos pelo mesmo sangue, que é o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, que opera neste corpo. Glória a Deus. E quem era o centro da ceia mundial? O Cordeiro. O Cordeiro. Aleluia. Não era um líder, não era a placa de uma igreja. Inclusive, em toda a face da terra, em outros países, haviam irmãos até de outras igrejas, mas que compartilham da mesma doutrina, do mesmo desejo, do mesmo anseio de partir para a terra prometida. O Cordeiro era o centro e agora não mais espalhados, nós estamos reunidos, ligados pelo Espírito Santo em um só corpo, um só Espírito, como uma família de Deus. Glória a Deus. E é o resultado da comunhão, né, pastor Jerônimo? Esta comunhão com Deus, a operação do Espírito Santo que nos une, mas também como sinais desse momento da saída, pastor Jerônimo. Nós temos aprendido nos seminários, nas aulas sobre arrebatamento, né, os marcadores proféticos, os sinais que apontam para a vinda de Jesus. Até uma colocação que você usa, né? É um dos sinais, é o derramamento do Espírito Santo. Mas também existem outros sinais. E nós podemos traçar aqui um paralelo naquele momento da última Páscoa do Senhor Jesus com os discípulos. Uma colocação que ela se aplica muito aos nossos dias, que está ligada à traição de Judas, né? Esse momento, pastor Jerônimo, que antecede o arrebatamento da igreja, é um momento também de traição? Pastor Douglas, nossos irmãos, é importante dizer, o pastor Gedeuti, ele mencionou muito na ceia mundial essa expressão, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Vejam, Judas foi ali um instrumento da traição. E é interessante que quando Judas trai e depois ele cai em si, ele diz o quê? Trair sangue inocente. Ele não fala trair a Jesus, trair o Filho. Até a expressão que Judas usa era profética. Ele trai sangue inocente, porque o sangue fala do Espírito Santo. Amém. E essa expressão é profética porque hoje há uma traição. A apostasia, que é o pecado o pecado contra a fé genuína, que é até a expressão que foi dita no seminário, nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Vejam, vão apostatar da fé, não é do nome de Jesus. Porque nós ligamos muito a apostasia, aquele que vai negar Jesus, ele deixou, não. Existem apóstatas que falam no Pai, falam em Deus, falam em Jesus, mas abandonaram a fé genuína. Abandonaram a fé que é gerada pelo Espírito Santo. Então, profeticamente, muitas pessoas hoje estão traindo o Senhor Jesus. Me permita aqui, Jerônimo, até para você mesmo continuar, se puder projetar para nós, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, que diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, traidores. Traidores. Ou seja, faz parte do caráter do homem desses últimos dias. O homem, ele tem essa inclinação. Vejam, então como nós estávamos falando,
o apóstata, aquele que está deixando, aquele que está traindo o Senhor, ele está traindo o corpo, ele está traindo o sangue. A expressão de Judas se encaixa muito bem até hoje, companheiros, né? Trair sangue inocente. O Espírito Santo é este sangue. É o sangue que circula dentro da igreja, é o sangue que opera dentro da igreja. E hoje muitos estão traindo o Espírito Santo. Tem até a Bíblia, falam até de Jesus, mas apostataram. Por quê? Porque não tem a operação genuína do Espírito Santo dentro deles. Muitas pessoas colocaram o Espírito Santo para fora de suas vidas, grupos denominacionais de suas igrejas, ou seja, estão apostatando, estão traindo o sangue inocente. Amém. Ponto até, pastor Douglas, sim. pastor Jerônimo, é que Judas vende o Senhor Jesus a preço de um escravo, 30 moedas de prata. Ou seja, é também um aspecto do cristianismo dos nossos dias que troca o projeto de redenção, da salvação, a fé verdadeira, como o pastor Jerônimo mencionou, por algo material. Então você tem hoje um cristianismo voltado para as coisas materiais, para as coisas deste mundo, para as coisas da terra, e se esquecem do principal, que são as coisas do céu. E é interessante porque no momento que Judas trai, o Senhor Jesus ele fala algo. Quando ele diz, eu serei traído, os discípulos começam a pensar, será que sou eu? Serei eu, Senhor? Serei eu? E o Senhor Jesus ele diz, é aquele que põe a mão no prato comigo. O prato tinha o quê? Tinha o pão e tinha ali o vinho, que eles molhavam o pão no vinho para que ali o sabor do vinho estivesse no pão. Ou seja, aquele que trai, ele teve uma experiência com o corpo, ele teve uma experiência com o vinho, com o Espírito Santo, ele esteve ao lado, ele teve uma comunhão com o Senhor, mas o que ele faz? Agora ele deixa, ele já provou, ele já esteve ao lado, ele já comeu do pão da vida, ele já bebeu do Espírito Santo, do vinho da vida, mas o que ele faz? Ele despreza. A comunhão que ele tinha, ele deixa de ter. Então, a traição está muito ligada a isso. A traição é aquele que está dentro. O pastor Gedeuti sempre comenta. Dentro da igreja professa, né? Exato. A traição não é de fora. Você não é traído por quem você não conhece. Você não é traído por quem você não tem um relacionamento. Não. A traição é daquele que está dentro. É aquele que um dia disse, a igreja professa, mas esse nega a experiência que viveu. Eu queria fazer um contraponto aqui. Que se nesse último momento existe a figura de Judas, o traidor, eu queria fazer um contraponto para os que nos assistem, que no mesmo ambiente havia João, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Aleluia. Há um povo que está como João nessa hora, ouvindo os batimentos do coração de Jesus. Amém. A igreja fiel é aquela que escolhe a boa parte, que está inclinada no peito do Senhor Jesus, né, pastores? E isso ia acontecer profeticamente, porque quando João se reclina no peito de Jesus, ele não estava só agora sentindo que estava do lado de fora ali, o carpinteiro de Nazaré, aquele homem sofrido, mas agora ele consegue ouvir o que estava no interior Glória a de Deus, Jesus. os mistérios. Jesus ia revelar a João, no livro de Apocalipse, posteriormente, o que estava no interior dele. Um Deus glorificado, Glória a Deus. o Deus Todo-Poderoso, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como um latão reluzente, Glória a Jesus. suas vestes resplandecentes. Então João, ele alcança, ele vai além do carpinteiro. O mundo hoje está vendo só o carpinteiro, a história de Jesus, uma história bonita de um homem simples, mas a igreja fiel, ela está reclinada para conhecer o mistério, o que está além da letra, na revelação. Quem é esse carpinteiro, esse homem que mudou a história da humanidade? Mas nós o conhecemos revelado. Glória a Deus. Porque nós entramos no mistério. É interessante. Amém. Desculpa, pastor Douglas. Bom, pode falar, É Jerônimo. interessante porque é a expressão que o próprio Senhor Jesus usa. Eu desejei muito cear convosco. Glória a Deus. Ele sabia que Judas estava ali, que haveria traição, mas ele desejou aquele momento. Glória a Deus. O momento profético em que vivemos é esse.
Muitos estão traindo, alguns estão traindo, estão deixando, mas o Senhor deseja cear conosco. Glória a Deus. Glória a A Deus. ceia mundial foi prova disso. Alguns estão negando, estão traindo nessa noite, estão deixando, mas o Senhor desejou muito aquela Glória a ceia. Deus. Aleluia. E nós também desejamos muito aquela ceia mundial, em que o Senhor falou conosco, em que as igrejas foram visitadas, em que o Espírito Santo se manifestou. Ou seja, mesmo apesar da traição, há um Deus que deseja estar falando conosco. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato, né? E aí a continuidade fala: entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Louvado seja o nome Glória do a Senhor. Deus. O pastor Júlio fez uma colocação aqui sobre conhecer Jesus revelado. Eu Sim. queria ler um texto e até projetar aqui para aqueles que estão acompanhando o programa, que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém. Agora, pastor Júlio, dentre os elementos proféticos presentes ali naquela última Páscoa, nós gostaríamos de destacar o pão asmo, que é o pão sem fermento. Qual a aplicação profética da presença deste elemento para nós hoje? O que significa o pão asmo? Explique para aquele que nos assiste qual é o significado profético para nós. Nós já temos estudado, através do livro de Apocalipse, a importância de não termos no nosso meio, no pão, que é a palavra de Deus, que é a revelação, o fermento. O fermento não pode fazer parte do projeto de Deus, porque o fermento é aquilo que nós já estudamos, que aquela mulher acrescenta as 3 medidas de trigo, ou seja, ela leveda toda a massa. O fermento é aquilo que é do homem. Quando o homem toma o trigo, que é a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, e ele coloca aquilo que é dele, os objetivos dele, as suas próprias ambições, o que aconteceu até na igreja histórica. A igreja tomou a palavra e acrescentou aquilo que é humano, aquilo que não edifica e desvia o homem do projeto. Esse é o fermento que vem de fora para dentro, que o homem traz do mundo, dos seus interesses e quer colocar no projeto de Deus. Isso não pode acontecer. Mas quando nós olhamos para o vinho, que simboliza o Espírito Santo, nós vemos que a fermentação do vinho é diferente. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Amém. Ou seja, o Espírito Santo, quando ele transborda o coração do homem, quando ele fala ao coração do homem, ele gera uma vida de dentro para fora. Glória a Jesus. Ele gera uma transformação de Aleluia. dentro para fora. Então, esse pão asmo é aquele pão sem fermento. É a sã doutrina. É a palavra que vem da eternidade e não passa pela interferência do homem. O homem é simplesmente um canal para entregar aquilo que ele recebeu do Espírito Santo. O apóstolo Paulo usa essa expressão: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Que é a doutrina da ceia, Ele né? entrega aquilo que ele recebeu do Senhor sem interferência humana. Amém. Esse é o nosso objetivo na obra Amém. do Espírito Santo. Na ceia mundial, quais louvores serão entoados, qual será a mensagem, tudo isso foi colocado diante do Senhor para que o Espírito Santo dissesse qual era a vontade dele e sem interferência humana fosse entregue ao coração do homem. Amém. Pastor Jerônimo, qual a relação nós podemos colocar aqui sobre o evangelho genuíno como esse pão sem fermento? Porque o evangelho é o que vem de Deus para o homem. O evangelho ele não tem alteração, ele não tem mudança. O que é o evangelho? O evangelho é a operação do Espírito Santo no meio da igreja, governando, revelando, trazendo os mistérios de Deus e trazendo a profecia de Deus para o seu povo. A diferença é que o evangelho ele é genuíno, o cristianismo ele aceita qualquer coisa. É como esse pão com fermento que o pastor Júlio mencionou. Você vai acrescentando fermento, vai inchando cada vez mais. Você traz um fermento, traz depois mais, traz outro e aquele pão ele só vai tendo volume.
O evangelho é aquele que alimenta a alma. Aleluia. Glória a Deus. É a palavra que vem de Deus, que tem a revelação. É a palavra viva que opera com poder e alimenta a alma do homem e transforma o homem. Glória a Deus. O evangelho, ele não recebe nada do homem, mas ele tem tudo do Espírito Santo para sustentar a igreja fiel. Glória a Deus. Jesus. Ou seja, o evangelho genuíno, ele não precisa de aparência. O evangelho genuíno, o que ele precisa é da operação do Espírito Santo, né? Isso não vem do homem, isso vem de Deus, isso vem do céu. Aleluia. É uma Amém. operação direta no coração do homem. É Deus intervindo na história do homem. O evangelho significa boas novas, né, pastor Jerônimo? Exatamente. O evangelho verdadeiro são as boas novas de salvação que alegram o coração do homem. Mas dando continuidade aqui, pastor Júlio, quando nós falamos de ceia, nós vamos abrir aqui o evangelho de Lucas. Os companheiros podem até nos acompanhar. Você que está em casa, se estiver com a sua Bíblia, pode abrir no evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos encontrar a passagem que Jesus fala dos elementos, do pão e do vinho. Ele diz assim, aqui no versículo 19, 19 fala assim, ó, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Aí o 20 diz assim, ó, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nós vamos encontrar então aqui os dois elementos, pão e vinho, que tipificam corpo e sangue, né? Corpo e sangue. Nós vamos aprender aqui que isso está diretamente ligado à doutrina que o pastor Júlio disse, né? A igreja, como organismo vivo, ela é corpo e ela é sangue. O pastor Gedeuti fala muito isso, né? Ou você tem corpo ou você tem carne. Ou seja, quando você está unido pelo Espírito Santo, você é corpo. Tá. Quando o homem está ligado por outras coisas que não seja pelo Espírito, é carne, ou seja, movimento, não é? Sem o Espírito Santo, não há vida no meio da igreja. Então, pastor Jerônimo, explica um pouco sobre esses dois elementos na vida da igreja. Corpo e sangue. Como isso interfere na nossa experiência com o Senhor? O que isso significa para a igreja fiel? A doutrina, vivendo a doutrina do corpo e do sangue. Pastor Douglas, antes eu queria só fazer uma observação que foi da mensagem da ceia, porque o Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, ele relata, no Marcos 14, 22, diz, e comendo eles o pão, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu-lhe. bom. Por quê? Porque Jesus, ele abençoa o pão e ele dá graça pelo cálice. Nós até falamos em uma das nossas gravações, até na semana da ceia mundial. Por que é importante a doutrina de corpo? Porque o corpo de Jesus é que recebe a operação do Espírito Santo. Por isso, corpo e sangue precisam estar juntos, unidos. Quando você fala de corpo, pastor Amadeu fala muito isso, você fala de governo e disciplina. Governo por quê? Porque há um governo sobre nós que é o governo de Cristo. Ele é o cabeça, ele determina, ele fala todas as coisas. Por isso que a ceia é um momento muito especial. É o corpo de Cristo, que é a sua igreja, em comunhão com o Senhor Jesus, que é o cabeça. Nós estamos ali anunciando que ele morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Sangue é importante por quê? Porque o sangue ele alimenta e ele purifica. Ele alimenta o corpo, ele passa pelo corpo e ele vai alimentando o corpo e ele vai purificando, seja pelos rins ou pelo coração, na troca de gasosa, podemos assim dizer. Por quê? Uma igreja que é corpo de Cristo, ela precisa ter a operação do Espírito Santo. A operação do Espírito Santo é fundamental. Não existe corpo vivo sem sangue circulando. Às vezes, eu sou da igreja, mas não tem governo do Espírito, é um corpo morto. Agora,
Sangue fora do corpo também não tem utilidade. O sangue é dentro do corpo. Por isso, essa doutrina, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. E Jesus estava falando a respeito da sua igreja e do Espírito Santo que estaria nela, da igreja fiel, fazendo que essa igreja fosse sustentada. Glória a Deus. Glória E a a Deus. alma, né, pastores? Sim, Júlio. Ela só se alimenta dessa doutrina. Corpo e sangue. Jesus disse isso. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. Então, a carne e o sangue, o corpo e o sangue de Jesus são um alimento para nós. E isso se confirma depois. Esse discurso foi muito difícil, porque algumas pessoas não entenderam. Comer a carne de Jesus, beber o sangue dele. Mas essa palavra, ela se confirma na ceia. Jesus toma o pão, esse é o meu corpo. Ele toma o vinho, esse é o meu sangue. Então, o corpo e o sangue de Jesus fazem com que a igreja não seja só uma organização. Porque se você tem um grupo de pessoas, de amigos, que se encontram até ao redor da Bíblia, mas não tem uma operação do Espírito Santo, é apenas uma organização. Mas quando você tem o Espírito Santo operando, a igreja passa a ser um organismo vivo, onde Deus fala, onde Deus se revela, onde Deus opera, onde há libertação, há transformação de vida, onde milagres acontecem. Não é simplesmente uma troca de ideias entre pessoas. Não há simplesmente uma fraternidade entre as pessoas. Isso é uma organização, mas a igreja é um organismo vivo, porque ela tem o sangue de Jesus agindo nela. Inclusive, há outros textos aqui, né, pastor Douglas, sim, que corroboram com essa doutrina. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 10, verso 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Glória a Deus. Ou seja, você entra no Santo dos Santos, que lá no Antigo Testamento era um lugar que só o sumo sacerdote poderia entrar, era um lugar secreto, onde Deus falava. Agora nós podemos entrar também nesse lugar, que é a intimidade de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, através do véu que foi resgatado, que é a sua carne, ou seja, é o corpo. O corpo e o sangue são a doutrina que nos levam além do véu. Glória a Deus. Onde está a glória do Senhor. Glória a Deus. E nós vamos encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 11, que é o texto em que Paulo dá o testemunho dele, né? Aquilo que ele havia recebido da parte do Senhor, ele estava deixando como uma herança para a igreja, que era a doutrina da ceia. Há uma expressão que nós podemos falar um pouco sobre ela, que está no versículo 26, 1 Coríntios 11, 26. Ele diz assim, olha, porque todas as vezes que comedes deste pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, nós podemos dizer que a ceia, nós já estamos falando da ceia, além de ser um memorial daquilo que Jesus fez por nós, ele deu a sua vida, ele entregou o seu corpo, ele derramou o seu sangue, ele foi traído, ele perdoou os nossos pecados. A ceia também é um anúncio profético, porque todas as vezes que nós reunimos para comer deste pão e beber deste cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Na ceia mundial, nós também demos esse brado, anunciando que em breve ele vem. Aleluia. Que Jesus está às portas. Glória a Deus. E podemos mencionar aqui, falar um pouco do texto que está em 1 Coríntios 16, 22. Que diz assim, aquele que não ama ao Senhor Jesus Cristo seja anátema. E aí tem essa expressão profética, que é aquilo que nós vivemos. Maranata. Aleluia. Qual é a relação, pastor Jerônimo, desse momento profético? Essa última Páscoa, essa ceia que anuncia a vinda de Jesus, com esse texto de 1 Coríntios 16, 22. Bom, a igreja fiel, ela tem essa missão, que é anunciar a vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus morreu, ele deixou as suas instruções, ele abençoou o pão porque na sua morte ele geraria muitos
filhos para Deus. Deu graças pelo vinho porque era tipo da ressurreição. E a igreja, ela ama a volta do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. A igreja fiel ama já aquele dia que nós não sabemos qual será, quando será, mas nós já o amamos, porque será o dia que Jesus voltará para buscar a sua Aleluia. igreja. Glória a Jesus. Meus irmãos, queridos irmãos, nós ceamos aqui, tem a ceia da igreja, teve a ceia mundial, momentos especiais, nós até falamos em um dos programas que a ceia é um penhor que o Senhor Jesus deixou como garantia de que Ele voltará para nos buscar. Mas imaginem aquela expressão que o próprio Senhor Jesus disse, que cearíamos com Ele agora nas mansões celestiais, na glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Provaríamos do fruto da vide agora no reino. E é isso que nós aguardamos. Cear aqui é uma bênção, comunhão, corpo, sangue, vida. Estamos juntos, unidos, mas chegará o dia em que cearemos na glória de Deus. Estaremos com o nosso Salvador para todo sempre. Glória E a isso Deus. é a nossa esperança. Glória a Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. Glória a Deus. Nós estamos encerrando mais um programa anunciando o Evangelho Eterno. Tem sido uma grande bênção e edificado as nossas vidas. E eu quero convidar o senhor, a senhora, a participar dos demais programas aqui da TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata, e até mesmo conhecer presencialmente uma das nossas igrejas. Acompanhe. Deus tem uma bênção para o seu coração, para a sua família. Quero deixar um abraço fraternal aqui aos pastores Júlio Filgueiras, Um abraço, a paz do Senhor a pastor todos. Jerônimo Silva. Paz do Senhor a todos. Um abraço fraternal a todos. A paz do Senhor Jesus.